Esta noite é uma noite que o Senhor escolheu para fazer grandes coisas no meio de nós. Por isso é que nós estamos alegres. E nós, Senhor, cremos que pessoas aqui vai sair cheias do Espírito Santo. Alamandaragasurogrobrandorecandaragasi. Hilamandaragasurogrobrandorecandarasi. Hilamandaragasurogrobrandorecandarasi. Irmão, se o Espírito Santo lhe der outras palavras para falar, fale. Fale em línguas, porque o Espírito está pronto. É nós que colocamos, às vezes, barreira para que o Espírito Santo não haja. Mas nesta noite, todas as barreiras caindo por terra. Halamandorecandaragasorogrobrandorecandereaço. Iramandaragasorogrobrandorecandaragasi. Eita, Pai, abre o entendimento. Halamandorecandaragasorogrobrandorcandarasi. Hilamandorecandaragasorogrobrandorcandarasi. Helamandaragandarasorogrobrandoreque. E nesta noite, grandes coisas vai acontecer através de nós e através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, pode se sentar. Eu quero desejar uma boa noite para cada um dos irmãos que está aqui. Que a graça e a paz do Senhor esteja te inundando, te invadindo e fazendo você desfrutar das melhores coisas que Deus tem para a sua vida. Não importa que o diabo fez essa semana para te entristecer, para te abater, para te deixar cabisbaixo, mas Deus está dizendo que em nome dele, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível que crê. Então não fique abatido nem desanimado. Saiba que Deus é bom e Ele se agrada daqueles que buscam Ele. E Ele vai conceder o desejo do seu coração. Amém? Então, nesta noite, nós vamos continuar o nosso estudo de busca do Espírito Santo. Amém? Nós sabemos que nós já temos o Espírito Santo. Então, esse buscas, eu já falei, que nós vamos desenvolver, que o Espírito Santo já está dentro. Então, nós vamos desenvolver o Espírito Santo dentro de nós, através de nós, a esperança do mundo, irmão. É o Espírito Santo dentro de nós, revelando o amor e a manifestação de Deus nessa nação, amém? Através de você, cheio do Espírito Santo, coisas podem ser resolvidas, tendo solução, rapidamente, se você for sensível ao Espírito e não ignorá-lo, amém? Então nós já sabemos que essa pessoa mora dentro de nós, porque sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, amém? É uma pessoa da Trindade, que eu já expliquei, amém? Nós estamos já só recapitulando. Ele é uma pessoa da Trindade que tem intelecto, emoção, razão, amém? Apesar de ser um espírito. Ele se entristece, mas ele é um ser todo-poderoso morando dentro de nós, habitando em nós. E porque ele habita em nós, que nós precisamos conhecer esse morador, amém? Então nós temos uma pessoa morando dentro da nossa casa e nós precisamos conhecê-lo, amém? Porque já imaginou, irmão? Já expliquei sobre isso, né? Você tem um inquilino dentro da sua casa, aí você não conhece essa pessoa, ele entra, fica lá, faz morada, mas nunca você deu um bom dia para ele, uma boa tarde, você não sabe se ele come, se ele dorme, se ele... Bem assim é as pessoas, irmão, que ignora a presença de Deus dentro dela. Ela vive uma vida como se o Espírito Santo não existisse. Age assim, sabe, como se ela não tivesse sido... Lembra que a pastora falou aqui
em 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo, as velhas coisas já passaram, eis que nova criatura nós somos, eis que tudo se fez novo. Então, quando uma pessoa é uma nova criatura, o Espírito Santo vem dentro, morar, e essa pessoa, você precisa conhecer ele, e ele, se você não buscar conhecê-lo, o que vai acontecer? Você vai ser um crente comum, uma pessoa igual a qualquer outra ali. E que muitas vezes o Espírito Santo quer te fazer coisas extraordinárias através de você, mas você não conhece, não busca e nem sabe que ele está aí. Mas ele está. Amém, irmão? O Espírito Santo, como já foi falado aqui, o Espírito Santo não é aquela pessoa sem educação que vai chegar aí, vai colocar ordem, vai te jogar no leito, porque afinal de contas você está agindo errado, então ela vai te colocar ali para você aprender. Não, ele vai fazer isso não. O Espírito Santo ele vai ficar quietinho. A única coisa que se você der ouvido, que é a palavra de Deus, lembra que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós? Então, quando Jesus veio aqui nessa terra, ele veio habitar no meio de nós. E aí, quando ele foi, ele falou, eu vou enviar um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês podem. Então, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, porque esta palavra já se cumpriu, amém? Então, o Espírito Santo não está mais não está ao lado, nem na frente, nem atrás, ele está dentro. Então, isso você já tem que guardar dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de mim. E esse Espírito, ele quer que eu seja um cooperador dele aqui nessa terra. Amém? Nós podemos, irmão, cooperar com Cristo ou não. Isso é uma decisão sua. O Espírito Santo não vai te forçar. Amém? Irmão, eu não sei se você já teve uma impressão. O povo diz que é impressão, né? Eu digo que é o Espírito Santo. De você querer ir num lugar e uma voz dentro de você falar, não vai não. Fica. E muitas vezes você teimar com aquela voz, aquela percepção dentro de você, e você ir. E quando chega lá, dá tudo errado. Aí você fala, bem que eu sabia que não era para vir aqui. Você já sabia. Quem é essa pessoa que está fazendo isso? O povo aí no mundo chama intuição. Ai, meu sexto sentido. Não, irmão. É o Espírito Santo dentro de você, amém? Nós temos o Espírito dentro, então ele fala com você. E às vezes você dá ouvido e às vezes não dá. Quando você dá, você se dá bem. Você sabe que às vezes, eu não sei se isso acontece só comigo, talvez o pastor já deve ter tido essa experiência. Você orar por alguma coisa e o Espírito Santo falou assim, vai acontecer, mas não nesse momento. Já aconteceu isso? E você chorar e falar, mas Deus, tinha que ser agora, Deus. Aí Deus falou, não. E ele fala até o momento que vai acontecer isso. Eu já tive esse tipo de experiência. E muitas vezes o Espírito Santo fala assim, vai fazer isso aqui. E aí você fala, não, eu vou fazer, mas eu vou fazer desse jeito. Aí o Espírito Santo manda você fazer assim. Aí você faz assim. Aí o Espírito Santo fica... Ai, mas não teve o resultado que eu queria. Porque você não fez do jeito que ele falou para você fazer. Irmão, você sabia que o Espírito Santo ele é o seu ajudador? Ele não é seu inimigo, não, irmão. Se ele está falando para você fazer assim, é
desse jeito mesmo. Escute essa voz e cale todas as vozes que vêm de fora. E escute a voz interior, que você vai se dar muito bem. Eu posso ter certeza, e eu tenho certeza disso, que vocês vão ter e vai desfrutar de coisas assim extraordinárias, escutando a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está mandando eu falar essas coisas aqui e eu estou obedecendo. Eu falei, uai, tem que continuar isso tudo aqui. E ele falou, você está continuando, mas você tem que falar o que a igreja precisa saber. Irmã, e pensa que esta semana foi bem atribulada para mim, mas eu vou te falar. Quanto mais adversidade vem na sua vida, é para você desistir da caminhada. Mas o Espírito Santo, se você permanecer, tem uma vitória nesse final aí, amém? Porque ainda não acabou, irmão. Se você está passando por alguma situação e Deus, parece que isso não tem fim mais, mas se você permanecer orando, crendo e não duvidando no seu coração, Ele manda te dizer nesta noite, a sua vitória já está aí. Só basta permanecer, amém? Então vamos para o estudo, amém? Assim que o Espírito Santo de Deus age, dando palavras de sabedoria. O Espírito Santo é gentil, irmãos. Ele tem uma forma assim especial de tratar com cada um de nós. Ele tem uma forma especial para falar e tratar com cada um de nós. Ele te conhece, amém? Afinal de contas, ele mora dentro de você, amém? E continuando aqui, nós falamos sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, começamos a falar sobre símbolos que descreve a manifestação do Espírito, amém? Então falamos sobre o vento, sobre o fogo, que são simbologia, não é? Lembra que eu te falei que isso aqui é um símbolo? Mas isso aqui é a igreja? Mas se você vê esse símbolo, você vai lembrar da igreja. Então, o fogo é o Espírito Santo? Não. Mas é uma simbologia. Ele pode vir como fogo. Aí você, às vezes, está sentindo a manifestação do Espírito, aí você sente aquele calor, aquele fogo. Ai, parece que está me queimando, mas está mesmo. Mas é o fogo do Espírito, amém? É o fogo do Espírito. O vento. Às vezes, Deus mandou o vento. No dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu. Foi Deus que mandou o vento. E o vento obedeceu. Passagem bíblica que diz o quê? O vento obedeceu porque isso era uma ordenança que ia se cumprir naquele dia de Pentecoste. Eu até a irmã falando sobre o Pentecoste. Pois é, teve o dia do Pentecoste, irmão. E o povo ficou embriagado, ficou assim, parecendo que tinha bebido muito vinho, e falavam em línguas repartidas. O negócio foi forte, mas foi a vinda do Espírito Santo dentro de nós. Ele pode vir a qualquer momento, irmã? Pode. Pode vir quando você estiver deitado, pode vir na hora que... Só basta você se abrir para isso, amém? Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é que o Espírito Santo só vai agir se você permitir. Ele vai te invadir? Ele vai contra a sua vontade? Não, ele pode tentar te impedir, te resistir, mas ele não vai se você não deixar. Então você tem que se abrir para que o Espírito Santo haja dentro de você, amém? E é através de você também. Então ele vem como vento, água, nuvem, e eu fiquei no azeite, amém? Então eu quero que os irmãos já comecem a abrir aí em Atos 10, 38, em 1 de João 2, 20, 27. Quem abriu Atos 10, 38, esse versículo é muito conhecido, mas nós vamos ler até a gente entender, amém?
Atos 10, 38. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Não, fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Então, lá em Atos 10, 38. Em 1 de João, irmã Lute, pode? 1 de João 2, o versículo 20 e o 27. Isso, Atos 1, pastor. Uhum. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ungiu. O que é ungir? É untar. Amém? Então, o óleo representa o quê? Uma unção sobre nós. Amém? Então, esse óleo aqui está dizendo isso. E ocorreu isso lá em Atos 10, 38. Que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. O que está falando? Como Deus ungiu. Então, quando uma pessoa fala, esse é um ungido de Deus, Deus ungiu aquela pessoa. Irmã Eliane, como que eu sou ungida? Se o Espírito Santo está dentro de você, você já é ungido. Então, não tem esse negócio, não mexe com ungido, não. Você é ungido, ele é ungido, o pastor é ungido, essa criança é ungida. Todos que aceitaram a Jesus é o ungido de Deus. Então, o óleo representa isso, uma unção, amém? Em 1 de João... 1 de João 2, o versículo 20 e o versículo 27. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes o conhecimento. Versículo 27. Isso. E quanto a vós, a unção que dele recebestes, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, que é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Amém. Então, essa unção com óleo, que representa o Espírito Santo dentro de nós, que nós não somos ungidos, ele vai te ensinar todas as coisas. Irmãos, eu gosto de dar esse exemplo porque as pessoas têm isso, né? Um exemplo, muitas pessoas dizem que não gostam de usar calça, tal, eu respeito. Se o Espírito Santo falou com ela, eu respeito. Mas o Espírito Santo não está nos ensinando todas as coisas. Então, se tem alguma coisa que Deus não quer para a sua vida, Ele vai ensinar para você mesmo. Você está entendendo? Tem coisas, irmãos, um exemplo, né? Tem pessoas que querem fazer aí um curso e quer ir para não sei para onde, e o Espírito Santo fala, ele vai te falar até o fim que vai dar aquilo ali. Se você quiser, você pode ir. Mas ele está dizendo aí, permaneça na unção, permaneça nesse ensinamento, porque o próprio Espírito vai te ensinar todas as coisas. Mas isso quer dizer que o Espírito Santo não é seu amigo? Ah, Deus, eu queria fazer isso, mas o Espírito Santo não quer que eu faça? Não, ele quer o melhor para você, amém? Então, se ele falar assim, cuidado, tenha cuidado. Se ele falar avança, avança, você avança. Para, ele ensina, irmão, todas as coisas, amém? E são coisas que vai facilitar a nossa vida espiritual.
Irmão, ó, de vez em quando eu tenho umas coisas assim, eu não sei se acontece com os irmãos, mas comigo acontece muito isso. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, o Espírito Santo não. Às vezes o Espírito Santo fala, eu quero ir em algum lugar, fazer determinadas coisas, e o Espírito Santo dentro de mim fica assim, borbulhando assim por dentro. Não, não é isso não. E ele está querendo te ensinar, ele está querendo te ajudar para que você não tenha tantos prejuízos, amém? Porque Satanás vai tentar trazer vários prejuízos para a sua vida. E o Espírito Santo quer te defender, quer te proteger. Amém? Nem tudo, irmão, que reluz é ouro, não. É para nossas vidas, não. Né, pastor? Igual aquela experiência que tivemos lá da campanha, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, nós temos que tomar cuidado. O que o Espírito Santo de Deus acha disso, amém? Se for tomar decisão, se for fazer alguma coisa, pede a direção dele, amém? Ele vai te... Irmãos, o Espírito Santo, ele é especialista. Se você não entender na palavra, se você não der ouvido o que ele está dizendo dentro de você, ele é capaz de enviar uma pessoa que nunca te viu, só para dizer aquilo que você precisa ouvir. Olha o tanto que o Espírito de Deus é nossos amigos, irmão. Ele é nosso amigo. Os nossos amigos, às vezes, não vai te compreender, mas ele é o nosso melhor amigo, amém? Ele vai te ajudar, ele vai te conduzir a passos verdejantes, como diz a palavra do Senhor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque ele está contigo, amém? Então, ele prometeu, ele fez essa promessa até a consumação dos séculos, eu estarei contigo. Então, aceite isso e receba isso no seu coração. Porque o Espírito Santo, eu já expliquei, não é só uma manifestação. Hoje você pula, você chora, você fala em línguas, a coisa mais linda, e entra no mover e só fica ali, pronto, acabou. Não, ele quer estar todos os dias contigo, amém? Ele quer todos os dias se revelar a você. Só basta você querer, amém? Glória a Deus. Então, ele lá em Êxodo também, 40, rapidinho, esse é o último, sobre o óleo, e depois nós vamos passar para o vinho, amém? Estamos falando de símbolos que descreve a manifestação do Espírito Santo. Então, Êxodo 40, versículo 9. Então tomarás o óleo da unção e ungirá o tabernáculo e tudo que há nele, e santificarás a ele e a todos os seus móveis, e será santo. Amém. Então, o óleo só está representando ali a manifestação do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo de Deus, eu quero que isso fixa no coração de vocês e na mente também. O Espírito Santo de Deus é o óleo? Não. É uma simbologia. Se alguém pedir oração para você e não tiver o óleo, não ora não, né? Ora, irmão, você já é ungido. Impõe a mão sobre essa pessoa e repreende o que estiver lá perturbando aquela pessoa, amém? Se for enfermidade, como está escrito lá em Atos, assim como Deus ungiu, assim como, o que está dizendo? Como Jesus foi ungido, nós somos ungidos também. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Assim também ser ungido, amém? Isso quer dizer que eu não posso ungir minha casa, irmã? Pode, ali é só uma representação. Mas se alguém chegar lá e não tiver o óleo, você tem que ter essa certeza, essa convicção. Eu já sou ungida.
Amém? Você já é ungido. Uai, mano, tem que fazer a campanha dos 7 semanas, ou então o propósito ou descer várias vezes nas madrugadas, para ver se o milagre acontece. Você pode fazer tudo isso. Isso são práticas que vai te fortalecer na sua fé, que vai fazer você romper, que vai te ajudar muito. Mas entenda uma coisa. O Espírito Santo é maior do que tudo isso. Amém? O Espírito Santo é maior do que o seu sacrifício, irmão. É melhor você obedecer do que sacrificar. Então, não é porque as pessoas têm esse negócio. Tem que fazer isso. Tem que descer pelas madrugadas para ver se acontece o milagre. Não vai acontecer. Essas descidas de madrugada, sabe para que é? Para te fortalecer, para você ser um crente melhor, entendeu? Ser uma pessoa cheia do poder. Amém? Mas isso não te qualifica, não é isso que vai te qualificar. O que vai nos qualificar é a unção de Deus em nós, amém? Porque o que está escrito, irmão, é que tem que valer. É o que está escrito. Vamos aprender esse versículo? Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Grava esse versículo, irmão. Sabe por quê? Porque quando não tiver o óleo, não tiver o jejum, não tiver as descidas de madrugada, quando você não for para o monte, o Espírito Santo está dentro, amém? Receba isso aí, irmão. Aleluia. O Espírito Santo está dentro. E esse Espírito é que vai te ajudar a romper com as barreiras, com as dificuldades, com qualquer situação, amém? Você não pode esquecer que você é ungido. Fala, eu sou ungido. Aí, quando o diabo quiser te dizer que você não é ungida, não, você não desceu nas madrugadas, você não subiu o monte, você não orou não sei quantos dias, aí você vai lembrar ele. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando os enfermos e expulsando a todos os que eram oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fala, Deus é comigo. Irmãos, nós não temos a Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo? Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de nós, porque o Espírito Santo representa Deus dentro de nós, então, entenda isso. A pessoa do Espírito Santo tem todo o poder para desfazer todas as obras do diabo, amém? Porque está escrito, irmão. Irmão, isso é uma revelação muito forte, não é não? Às vezes a gente pensa que se a gente descer muito ou sacrificar muito, as coisas acontecem. Não. Fala aí para o seu irmão, as práticas espirituais só vai me fortalecer espiritualmente. Você vai ficar sensível, irmão. Pessoa que levanta de madrugada para orar é sensível, irmão. O Espírito Santo, ela está se revestindo do poder. Ela está buscando, ela está querendo algo a mais, amém? Aleluia. Mas essa prática é que faz os milagres acontecer? Essa prática? Não. O que faz é você aceitar que você já é ungido, amém? Fala, eu sou ungido. Amém.
Se o diabo vir falar diferente, você fala para ele. Eu já lembrar de onde você vai, no futuro, aí, ó, bem próximo. Amém? Ou quem espera aqui a vinda de Jesus? Ou ninguém está esperando? Glória a Deus, irmão. Se prepare, então. Precisar orar, se precisar buscar, se precisar se consagrar, jejuar, faça isso, irmão. Para que você seja um crente vitorioso em Cristo. Mas saiba, você já é ungido, amém? Você pode fazer as mesmas obras e fazer maiores, amém? Então vamos para o vinho lá. Salmos 45, 7. Um abre Salmos 45, 7. Romanos 14, 17. Outro abre em Romanos 14, 17. Em Jeremias 23, 9. Amém. Salmos 45, 7. Pode ler, por gentileza. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Aleluia. Por que aconteceu, irmã Ludmila? Porque essa pessoa amou a palavra de Deus. Porque você amou a justiça e Odiou a iniquidade. Isso, se afastou. Aí Deus te ungiu com óleo da alegria. Então, você bebeu algum vinho? Não. Não. Para se alegrar? Tem pessoas que fazem isso. Vou beber aqui um vinhozinho para ficar um pouquinho alegre. O Espírito Santo faz isso não, irmão. Ele vai te encher de vinho, o vinho da alegria, mas é com o Espírito Santo, amém? Vamos ler lá em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, alegria no Espírito Santo. Jeremias 23, 9. 23, 9. Quem não abriu? Deixa eu ver se eu consigo. O povo aqui vai ficar Quanto afiado. aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Amém. Tá vendo? Como se fosse. O Espírito de Deus é vinho? Não. Mas ele pode te embriagar? Sabe como? Aí está o segredo, com a palavra. Olha só, não é com movimento não, irmão. Uai! É com a palavra, pastor. Aleluia! Você pode sair daqui, minha filha, bêbado. Embriagado. Você vai ficar assim, oxe, parece que eu tomei uns. Mas porque você se encheu da palavra de Deus. Porque aí Jeremias estava falando que ele teve um quebrantamento tão grande que ele parece que os meus ossos se quebraram. E eu estou parecendo que eu bebi vinho. Que parece que eu bebi e eu me sinto embriagado por conta das tuas palavras. Irmão, você está vendo como o Espírito Santo de Deus age? Por isso que a gente, irmão, não pode receber uma coisa sem antes conhecer, né, pastor? A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Amém? E isso que é muito forte. Então acontece isso, mas é porque o Espírito Santo está te derrubando? Não. É porque às vezes o que ocorre é que a unção vem tão forte que você fica quebrantado.
quando há um aquebrantamento muito grande, principalmente quando há quebrantamento, irmãos, normalmente a pessoa chora muito. Pode ser de arrependimento, pode ser de tristeza, pode ser só de alegria mesmo. Entendeu? Tem vários tipos de choro de aquebrantamento. Ele ficou, é, ele ficou aquebrantado ali e não teve como se segurar. Não teve. Mas sabe por que você ficou embriagado? Por conta que as palavras eram verdadeiras. Porque o Espírito Santo estava naquela pessoa e usou aquele sonho para revelar o que ele precisava ouvir. E aconteceu aquilo. Veio esse aquebrantamento. Amém? Esse aquebrantamento pode vir por arrependimento ou pela própria presença mesmo. De você escutar a palavra de Deus e você ficar embriagado de tanto poder. Né? Eu não sei se os irmãos, já falei isso para o pastor, eu já tive essas experiências de ler a palavra e, irmão, estou falando sério, de repente eu me senti como se eu tivesse comido assim, uma comida, e eu estava tão satisfeita. Você já teve essa impressão de você ler a palavra? Eu estar estudando, às vezes, para pregar, para dar o estudo, e eu começar a ler, e as palavras de Deus me dão uma sensação de que eu comi e estou saciada. Assim, uma coisa muito boa. Eu falei, nossa, a palavra de Deus é maravilhosa. Você tem que sentir isso, irmão. Se você lê a palavra de Deus e você não sente a presença, se você não entende, você tem que pedir o Espírito Santo para te ajudar. Amém? Ele não é o seu ajudador? Tinha uma palavra que eu não entendia de jeito nenhum. Aquela palavra lá, Deus não coloca... como é que é? Remendo novo em panos velhos. Eu não entendi aquilo, e eu não entendi. Aí tem não coloca vinho novo em odres velhos, e eu não entendi, irmão. Quando eu entendi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. As revelações vêm, né? Essa revelação, irmão, quer dizer que nós temos que nos renovar através da palavra de Deus. Porque Deus, ele não vai trazer um vinho novo, vamos dizer assim, uma revelação nova, se você nem entendeu a antiga. Você nem entendeu a antiga. Então, Deus vai trazer uma revelação nova, e esse azeite novo para pessoas que estão buscando essa renovação. Amém? Aí eu comecei a entender o que era o remendo novo. Como quem tem o espírito renovado, né? Isso. Agora, aí sim, aí você pode receber agora, porque você agora foi renovado no seu espírito. Isso, porque com aquele espírito velho, o mundo, o que fala na palavra de Deus? O mundo não pode receber. Sim. Porque, irmãos, eles não vão entender. A pessoa só aceita Jesus quando ela entende. Amém? Amém. Quando o Espírito Santo toca numa pessoa, ela aceita Jesus. E muitas pessoas falam assim, mas vê pela emoção. Mas ela foi chamada. Sim. Ela foi tocada. Porque senão ela não vinha. Porque até o querer buscar Deus vem do Senhor, está escrito na palavra. Amém? Amém? Então, o vinho representa isso. Salmo 104, 15 e Atos, irmão, Atos 2, versículo 13, amém? O versículo, você começa a ler o versículo 1 e vai para o 13. Isso. E Salmo 104, 15. 1
primeiro versículo, e depois você vai para o 13. Isso. Você vai entender aí. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. Isso. Agora vai para o 13. E outros zombando diziam: estes estão cheios de mosto. Moço significa vinho. Pode continuar. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. Então, o que aconteceu? Aqui em Atos se cumpriu aquela profecia que eu li no início do ensino desta palavra, que nos últimos dias ia acontecer isso. E naquele dia se cumpriu a palavra de Deus, o Espírito Santo veio e teve esse mover todo. O povo pensou que os irmãos estavam todo mundo embriagado, porque eles ficaram cheios do Espírito Santo, e a reação que eles tiveram, a impressão que se passava é que eles tinham bebido muito, tanto que as pessoas estavam falando que eles estão embriagados. Aí Pedro teve que levantar juntamente com os 11 para defender ali aquela situação, porque os homens ficaram meio que descontrolados mesmo. Vem essa presença? Vem. É antibíblico, irmã? Pular? Não. Gritar? Não. Cair? Não. Mas você vê que tem um propósito naquilo ali. Ocorreu aquilo porque eles estavam sendo batizados pelo Espírito Santo e eles estavam sendo ungidos. Amém? Então, sempre quando vem essa manifestação, Deus quer te revestir do poder dele. Amém? Um exemplo é que aqui não. Aqui vocês nunca tiveram a experiência de ver irmã Eliane no poder. Mas se vocês verem, vocês vão se escandalizar. Vocês vão se escandalizar. Vocês vão falar, minha irmã Eliane de Deus. Irmão, o negócio é sério. O Espírito Santo, quando ele vem nos revestir, realmente acontecem umas coisas assim que você... Se você só estiver assistindo, você pode se escandalizar. Por que aconteceu isso aí? Esses homens parecem que está todo mundo bêbado aqui. Mas não estava não, irmão. Estavam cheios do Espírito Santo. Amém? E do poder. E nesse momento, irmão, se for um enfermo, se for endemoniado, se for com essa presença desse jeito, você vai ver como é que as coisas fluem rapidinho. Amém? Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Não é só para um mover, mas é para um viver. Amém? Nós precisamos nos encher não para um mover, mas para um viver. Amém? Eu não estou acreditando, pastor, que não vai dar tempo de eu... Mas, irmã, esses estudos estão sendo proveitosos, não está? Mas vamos ler só o poder, porque eu preciso concluir. Vamos lá. Amém. Lucas, poder. Lucas 24. Ah, tá, então pode ler, pastor. Que é o vinho. 15. O vinho que alegra o seu coração, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que lhe fortalece o coração. Olha só.
o vinho que alegra o seu rosto. Que vinho que alegra o nosso rosto, irmã? A palavra. E o que mais, irmã? Olha, a pessoa ungida, pastor, tem um brilho. Você já viu? De vez em quando a gente olha assim para umas pessoas assim, você vai, isso aí. Irmã, não é pelas vestes da pessoa, não. É porque você vê o brilho, amém? Faz reluzir assim. Essa pessoa aí é ungida. Amém? E outra parte que falou, o azeite que O pão reluz. que lhe fortalece o coração. Amém. Que é a palavra de Deus também. Amém? Então a palavra de Deus traz essas três coisas para o nosso espírito. E se você perceber, quando você chegar em casa, você vai dormir rapidinho, vai ser tudo tranquilo, calmo, porque você está abastecido pela palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, no poder. Lucas 24, 49 e Atos 1, 8 e Marcos 5, 30. Então, 3 pessoas abrem. Eu vou abrir em Atos. Lucas 24, 49. Isso. 5, 30. E eu vou para Atos 1, 8. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Pode abrir. Então, para que vem o Espírito Santo? Para te revestir do poder. Amém? É o dínamos, dinamite, esse poder de dinamite, assim, de fazer coisas assim extraordinárias. Por isso que vem esse poder sobre você. Então, é fácil fazer a obra do Senhor sem a presença? Não é não, irmão. Porque você precisa do poder de Deus, amém? As coisas vão ficar mais fáceis, amém? É por isso que nós precisamos dessa dinamite dentro de nós. Vamos ler Atos 8 e Marcos 5, 30. E nós vamos encerrar, amém? Não, aí eu vou concluir com a pomba aqui, que é só um versículo só. Amém? Então, Atos 1. Isso. 1, versículo 8. Esse é meu versículo favorito. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Recebereis do alto este poder. Para quê? Para que nós temos esse mover dentro de nós? Do Espírito Santo, esse recebimento. Para que a gente seja testemunha de Deus aí. No início eu não falei que Deus quer que você coopere com Ele? Mas sem conhecer Ele, como é que vai cooperar? Não tem como, amém? Amém. Então vamos lá. Marcos 5:30. Marcos 5,30. Amém. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? O que aconteceu? Uma pessoa tocou em Jesus e ele percebeu que dele saiu poder. Já imaginou, irmão, uma pessoa te tocar, um monte de gente assim, um monte, uma multidão, e uma pessoa te tocar e você, de mim saiu poder? Glória. Nossa, Deus, é maravilhoso demais, irmão. Jesus era assim, amém? Amém. Mas o mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós. Irmão, não deixa o diabo enganar você com outras palavras, não, irmão. O que nós precisamos é nos encher da presença, amém? Amém.
E como pomba, está lá em Lucas 3:22. Eu vou ler aqui. 3:22. Está escrito: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de um copere, como uma pomba, e uma voz disse do céu: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Então, seja esse filho amado e entenda aqui que o Espírito Santo de Deus não é a pomba. Como se fosse uma pomba, mas ele foi revestido do poder e ele foi ungido naquele momento para fazer a obra aqui na terra. Jesus, irmãos. Mas ele não era Deus, irmão. Era. Mas naquele momento é que foi como se ele recebesse, né? Agora você está tendo essa unção específica para cumprir o que ele veio fazer aqui na terra, que era ser testemunha e fazer a vontade do Pai por todos os cantos, igual está lá em Atos 10:38, amém? Então, irmãos, grava aquele versículo, Atos 10:38, no seu coração. Porque o dia que uma pessoa disser para você não tocar no ungido, você fala: eu também sou ungido. Amém? Amém. Mas não é com afronta, mas é porque você é ungido de Deus. Aleluia. Amém? E aqui, irmão, interessante aqui no versículo 22, quando ele Pode fala ir. sobre Jesus, eu quero só tomar a liberdade um pouquinho. Sim, Quando ele claro. diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, veja bem, Jesus, ele estava com Deus, né? Fazia a obra de Deus, mas até esse momento, irmã, o que a gente entende aqui, que o Espírito ainda não estava dentro dele, Não. estava sobre ele. Você entende isso? Aí, a partir desse momento, ele veio e incorporou nele, Isso, como de se, forma corpórea. como se É, naquele momento ele sim, tivesse recebido, agora vai, sim, agora você está pronto. Então, é, sim, isso, sim, agora sim você dá conta de enfrentar. verdade. Por quê? O Espírito Santo tem que estar dentro de nós, irmão. Por que o Espírito Santo não pode ficar quietinho aí? Porque senão a obra do Senhor não vai ser cumprida em nós e nós não vamos cumprir o nosso propósito nesta terra. Amém? Vamos ficar de pé. Eu ia até colocar a música, mas, irmãos, esse estudo é muito bom. Não falte, amém? Venha aprender, irmãos, porque você vai ver como você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz.